Paz do Senhor, povo de Deus. Esse testemunho que eu vou contar aqui, eu já contei, está aqui no canal, em vários vídeos que nós estávamos pregando, eu acabei abordando o assunto, mas eu quero falar para você sobre essa experiência. Desde já, peço aos irmãos que divulguem, viu? Porque é de suma importância. É importantíssimo. Veja. No 2021, eu tive uma experiência, ela ficou marcada aqui dentro. Eu estava passando pelos momentos difíceis. Quem me conhece sabe o combate que eu tenho contra os falsos profetas. E a gente passou pelo momento difícil, que envolve a família. Quando envolve a família, isso traz angústia para o coração de um pai, de uma mãe. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E nesse processo, nesse período de angústia, eu me pus a orar. E orei. E orei, e orei, orei, orei. Em uma madrugada, Deus me fez ver algo, irmãos, assustador. Aquilo é terrível, é horrível. Eu me achei em um lugar, naquele lugar muito escuro. Muito escuro. Havia momento que parecia assim como uma mata, aquela mata fechada, aquelas árvores grande, mas muito escuro, muito escuro. De repente, do meio daquela mata escura, daquele local escuro, tenebroso, foi se aproximando umas pessoas que pareciam zumbi. Vêm ao meu encontro dois homens que ficou, sabe, aquela cena ficou na minha cabeça. Um muito alto, tinha um problema na coluna, ele era um pouco declinado, e o outro era um pouco baixo. Não deu para me saber quem eles eram, porque estavam completamente queimados. Não tinha sobrancelha, não tinha cabelo, todo queimado. Não dava para conhecer. Não dava para saber quem eram aquelas pessoas. E eles vêm ao meu encontro. O mais baixo, ele tinha uma abertura no peito, aquele buraco muito grande no peito. E eu percebi que na carcaça do corpo, dentro do peito, tinha aqueles braseiros acesos, aquelas brasas e chama dentro. E aquele homem andando com aquele braseiro de fogo dentro, queimando. E aquele grandão, que aquilo muito me chamou a atenção. Ele vem ao meu encontro. Eu, tomado pelo desespero naquele momento, eu me vi com um machado na mão. E quando aquele homem bem alto veio na minha direção, era uma espécie de monstro, porque não, era uma pessoa, mas a aparência era como se fosse um monstro, porque tudo queimado, orelha não se via orelha, né, cabelo não tinha, sobrancelha não tinha, mas vinha ao meu encontro falando alguma coisa, mas não deu para me compreender. É como se buscando socorro, mais ou menos assim. E naquele desespero eu começo a revidar, a bater com o machado que estava em minhas mãos. E eu batia com tanta força, porque no meu pensamento aquela coisa vinha para querer me pegar. E eu batia com esse machado, eu batia com força, mas era com muita força.
e aquele homem bem alto, com seus quase 2 metros de altura, ele golpeado saía assim, e naquele desespero, meus irmãos, a minha vontade era de fugir dali, sair dali, e eu saí daquele lugar. O Senhor Deus me levou ali e me trouxe, me tirou de volta. E Deus me deu uma mensagem. A mensagem é esta: faça tudo o que você puder para que morrendo não venha para esse lugar, ou não vá para aquele lugar. É tenebroso. E quando eu saí dali, vi algumas coisas que me chamou muito a atenção. Aquele machado nas minhas mãos, eu fiquei relutando comigo, igreja, pensando o que seria aquele machado, qual o significado, o que Deus queria falar comigo com relação àquele machado nas minhas mãos. Você sabe que o machado é para abrir a lenha. Pessoas que moram no interior entendem a minha linguagem, porque antigamente era assim que fazia. Pegava o machado, cortava a lenha para cozinhar a comida. E o machado, ele tem um símbolo importante. Quando você lê, por exemplo, lá o princípio da Bíblia do Novo Testamento, nós temos João Batista, e ele diz: o machado está posto à raiz das árvores. Então, esse machado é a mensagem que Deus me dá. É a mensagem que pregamos. A mensagem de arrependimento. A mensagem de acolhimento, que a pessoa venha acolher a palavra de Deus, venha renunciar ao seu pecado. Então, essa mensagem, nas minhas mãos, é um machado que batemos com força nas árvores. E no ano de 1995, eu tive uma experiência que ficou marcado na minha memória. Eu estava orando, reunido com os irmãos da Assembleia de Deus, e naquela oração, muito bênção, mas de repente a minha visão se abre, eu aqui com os olhos fechados, e de repente abre aqui um cenário na minha frente. E eu começo a ver o mundo invisível. Deus me levou a um lugar maravilhoso, um lugar de paz, um lugar onde toda criatura deseja estar lá. Aquele lugar é maravilhoso. De imediato apresentou na minha frente o mar, e esse mar não tem fim. Aquelas águas com o sol dando em cima, com todo o esplendor, chega a brilhar aos meus olhos. E quando eu estou olhando para aquele mar, eu começo a agradecer a Deus. Senhor, obrigado. O Senhor está me mostrando, me trouxe aqui para viver a natureza, o mar. Não sei se Deus me levou mais para frente ou se Deus trouxe até mim o mar. Só sei que quando eu coloco os meus olhos fixados ali nas águas, percebi que não era água, igreja. Era cristal. O puro cristal. Ora, irmãos, é uma quadra, é um campo. Não tem fim pelo que eu vi. Eu vi o azul do céu emendar com aquele campo. Você olha para lá, você olha para lá, para qualquer canto que você olha, não tem fim. E quando eu estava olhando, tomado pela beleza daquele lugar, é muito lindo, uma perfeição daquela quadra de cristal. É lindo, é lindo, é lindo, é incomparável. Quando eu estava olhando, bradou aquela voz no céu, falou comigo e disse: o que tu estás vendo é o lugar,
e já está preparado. Quando eu tirar a minha igreja da terra, ela vai pousar aqui. Sabe, irmãos, nas Escrituras fala sobre o mar de vidro. E bem na frente do mar de vidro está o trono de Deus. Eu não tive a oportunidade para ver o trono. Eu vi o mar de cristal. O que significa dizer que o trono estava atrás de mim. Deus me levou para mostrar. Então, essas duas visões, uma no 95 e a 2021, me chamaram a atenção. Me chamaram a atenção. O lugar que eu fui no 2021 é o inferno. Aquele lugar é o inferno. As pessoas em tormento. Lá são pessoas mortas, mas estão andando. É terrível, igreja. Lá no inferno não morre, porque aquilo já é morte. Elas pegando fogo, as pessoas pegando fogo. E lá, buscando socorro. E a mensagem que Deus me deu para falar para todo mundo, faça tudo o que você puder para que morrendo não venha para esse lugar. Foi essa a mensagem. Esta é a mensagem. Eu relutei comigo com relação a essa frase que citei lá, mas observando o Apocalipse 21, versículo 7, é contado na Bíblia como filhos de Deus, os vencedores. O que significa dizer, meus irmãos, que nós estamos numa guerra. Na carta aos Efésios 6 e verso 12, Paulo disse que essa guerra na qual nós estamos não é uma guerra carnal, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, é contra dominadores, é contra seres, é contra demônios, é o que diz a Bíblia lá. Então, eu agora compreendo perfeitamente. O machado está em minhas mãos. É a mensagem do arrependimento. É a mensagem que Deus mandou que eu pregasse, que eu falasse. Então, essa mensagem, ela não é uma mensagem bem-vinda para as pessoas, porque na sua maioria eles não querem se arrepender, não querem se converter. E é o que nós estamos vendo, que nós estamos acompanhando. Mas precisamos pregar o arrependimento. Uma onda diabólica de falsos pregadores, de ministros, tem deles aqui pregando e dizendo que não existe inferno, tem deles aqui pregando e dizendo que não existe demônio, tem deles aqui pregando dizendo que não existe mais pecado, tem deles aqui pregando dizendo que você não pode viver uma vida com Deus de oração. O inferno na terra. Quando você pega a primeira carta de Paulo escrever na Coríntios, lá no capítulo 5, e você estuda do 9 até o versículo 11. No versículo 9, Paulo está dando à igreja um direito. Direito nós sentar na mesa junto com as pessoas incrédulas, seja ela de que classe for. Mas no versículo 10 e 11, Paulo foi claro. Paulo não nos deu direito de sentar ao redor da mesa com aqueles que se dizem ser irmão e são devasso, avarento, idólatra, bebarrão e roubador, disse Paulo, com tal nem ainda com mais. Então Paulo está dizendo que há um perigo maior entre os cristãos mundanos do que o próprio mundo. Essa foi a expressão de Paulo no texto que eu apresentei. Então, essas duas experiências que tive é um alerta.
Do outro lado da vida, meus irmãos, é a eternidade. Quem está com Deus é para sempre. Quem está no inferno com Satanás é para sempre. São os dois lugares na eternidade, mas aqui nesse mundo você deve fazer sua escolha. Deve se arrepender, deve confessar seu pecado, está sempre orando a Deus, buscando a Deus e pedindo a Deus misericórdia para si, misericórdia para a família, sempre, sempre, quanto vida tivermos. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, divulgue esse vídeo, faça chegar nas pessoas. Elas precisam se arrepender, precisam se converter. Tem muitas pessoas conformadas dentro de placa de religião. Tem muita gente achando que vai para o céu por estar dentro de uma religião. Mas a Bíblia reprova isso. Você precisa estar em Cristo, em obediência à verdade, à palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, 5,17, ele diz que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor. Divulgue.